Boa tarde, quarto ano. Tudo bem, meus queridos? Olá, nessa tarde nós estamos de volta para mais uma aula de filosofia. Antes de começar, dar continuidade, que na verdade essa aula de hoje ela é continuando, né, os amigos da Flora, nós vamos fazer a correção da atividade que foi mandada para casa na última aula. Então vamos lá, primeira questão. Responda as questões abaixo marcando com um X, sim ou não. A letra A flora é o conjunto de plantas de uma região. Sim. A B, algumas plantas se encontram em processo de extinção. Também, sim. C, o desmatamento não é um problema em nosso país. Nós podemos observar que não é um problema em nosso país, é um problema, né, quase que mundial. Todos os lugares onde vamos, nós encontramos realmente a questão do desmatamento. Letra C. O reflorestamento consiste em repor árvores nativas. A letra D. Também é sim. A segunda questão. Observe a imagem, faça uma interpretação delas e escreva suas conclusões nas linhas abaixo. E aí você observa a imagem, né? Grandes árvores, outras já estão cortadas e um menino com um machadinho na costa. Então, olhando essa imagem, refletindo sobre ela, você vai escrever suas conclusões nas linhas abaixo. A terceira questão. Por que a preservação do meio ambiente como um todo é uma questão ligada à cidadania? Bem, é uma questão de respeito, né, de proteção, então por isso ela é ligada à cidadania. A quarta, muitas plantas estão em extinção por causa da ação danosa do homem. Circule as palavras causadoras do desequilíbrio ecológico. Aí é claro, né, que são o desmatamento e a queimada. A quinta é para você ler o texto. Então, observe o texto anterior sob a perspectiva de quem ele é narrado. Ele é narrado na perspectiva de um índio, não é isso? Letra B. De acordo com o texto, tudo que esses povos estão ligados à terra. Pensando nisso, comente sobre o fato de essas terras terem sido retiradas deles após a chegada dos portugueses aqui no Brasil. Falando sobre a vida do índio. Letra C. Como eles utilizaram a terra? Formando aldeias, cultivando roças, pescando, caçando, construindo casas e etc. A letra D. Os brancos retiraram uma grande parte de terra ocupada pelos indígenas. Na sua opinião, será que eles souberam cuidar da flora brasileira? Justifique a sua resposta. Ela é pessoal. Ok, minha gente? Então, hoje, nós vamos dar continuidade a esse assunto na página 82, falando sobre a Declaração Universal do Direito das Plantas. Isso mesmo, falando do direito das plantas. Assim como existe a Declaração Universal dos Direitos Humanos, assegurando os humanos as coisas que eles têm direito, né? Nós também temos a Declaração Universal dos Direitos das Plantas. Por que existe essa Declaração Universal do Direito das Plantas? Porque nós observamos que as plantas, elas são vidas, né? São vidas, nos repassa vidas, e por isso elas precisam ser preservadas, cuidada, certo? De todas as maneiras. Então, existem os artigos, do artigo 1 ao artigo 14º, que dá todo esse direito às plantas, cada um dele, dentro da lei, diz o que deve ser feito para preservar realmente as plantas. Então, o que a gente pode observar? Que com a grande quantidade de desmatamento, né, principalmente no Brasil, é preciso repetir sempre esse assunto.
Por que, tia, repetir sempre esse assunto? Para que aos poucos os governantes e toda a população tenham consciência de que a vida humana ela depende diretamente das plantas para existir, seja por conta do oxigênio que elas oferecem, como também dos alimentos, remédios, controle do clima, que é uma parte muito interessante e o qual nós seres humanos precisamos muito, não só nós seres humanos, mas toda a vida existente nessa terra, né? Todas as vidas que existem nessa terra, elas precisam sim de um clima bom para sobreviver, né? Então, as plantas, elas também oferecem tudo isso para a gente. O controle do clima é um dos principais também que nós tanto precisamos. Então, é importante que desde cedo, né, nós possamos aprender a cuidar dessas plantas, possamos cuidar do meio qual nós vivemos, porque elas transmitem, né, saúde, vida, tudo aquilo que nós necessitamos, elas vêm direto da natureza, ok? Então vamos lá ver alguns desses artigos de acordo com a Declaração Universal do Direito das Plantas, o que eles dizem. Então, a Declaração Universal do Direito das Plantas, concebida pelo professor universitário Adalberto Belo de Andrade, é a seguinte. O primeiro artigo diz que todas as plantas nascem iguais perante a vida e têm os mesmos direitos à existência. Ou seja, toda planta nasce igual e tem o direito de existir, de ser cuidada. Igualmente nós seres humanos, que todos nós seres humanos temos direito de nascer. Então, da mesma forma, também são as plantas. Elas têm o direito de nascer e o direito de serem cuidadas. O que diz o artigo 2? O homem depende das plantas e não pode exterminá-las. Tem a obrigação de colocar ao seu serviço os conhecimentos que adquiriu. O que diz o artigo 3? Toda planta tem direito à atenção, aos cuidados e à proteção do homem. Se a morte de uma planta for necessária, deve ser precedida de cuidados para o transplante da espécie. Ou seja, se chegar, né, se for o caso de realmente se desfazer dessa planta, tem que ter cuidado com a espécie. Tem que transplantar essa espécie, fazer uma nova replantação. Ter um cuidado para que essa espécie de planta não entre em extinção. Então, antes realmente de usar, vamos dizer, né, a última, deva ter esse cuidado de estar replantando para que a sua família, né, não desapareça. No artigo 5, aliás, no artigo 4, toda planta pertencente a uma espécie silvestre tem direito a viver livre em seu próprio ambiente natural, terrestre ou aquático, e a reproduzir-se. Todo corte de planta, mesmo para fins educativos, é contrário a esse direito. Todo e qualquer corte de planta ele é proibido, né? É contrário aos direitos da planta. Mesmo sendo, entre aspas, como a gente fala, legalizado, tendo autorização para fazer isso, né? Mas sabemos que tem que ter o cuidado redobrado. O artigo 5. Toda planta pertencente a uma espécie ambientada, tradicionalmente na vizinhança do homem, tem direito a viver e crescer no ritmo e nas condições de vida e liberdade que forem próprias de sua espécie. Qualquer modificação desse ritmo ou dessas condições que forem postas pelo homem com fins mercantis é contrária a esses direitos ou a esse direito. O artigo 6. Toda planta escolhida pelo homem para a companhia tem direito a uma duração de vida correspondente à sua longevidade natural. Abandonar,
esmagar ou queimar uma planta é uma ação cruel e degradante. A mesma coisa, gente. Quando nós criamos os nossos animais domésticos, né? O cachorrinho, o gato, o qual você cria na sua casa. Você tem que proteger, você tem que tratar bem, alimentar bem, cuidar quando ele estiver doente, não é isso? Então, com as plantas não é diferente. Se você tem uma na sua casa, né, que você que gosta de plantas e tem uma em sua casa, você deva ter os mesmos cuidados com a duração de vida dela, né? Então, nunca abandonar, nunca deixar sem olhar, nunca oferecer realmente o que ela precisa para se manter viva. É como realmente você estivesse cuidando de um animalzinho, precisa de todos os cuidados. O artigo 7. Toda planta com ornamentação, principalmente em recinto fechado, tem direito à limitação razoável da permanência dessa ornamentação, bem como a adubação reparadora, a água pura e o ar natural. Acabou, né? O artigo 7 acabou de concluir o que eu falei lá no artigo 6. Se você cultiva essa em casa como ornamentação, tem que oferecer a ela todos os cuidados necessários para que ela possa existir, continuar existindo. O artigo 8. A experimentação vegetal que envolve sofrimento físico ou dano irreparável à planta é incompatível com seus direitos, mesmo que se trate de experimentação médica, científica, comercial ou de qualquer outra modalidade. As técnicas de encestia que visem a preservação da espécie devem ser utilizadas e desenvolvidas. Artigo 9. Se uma planta for cuidada para alimentação, que o seja em solo proveniente, preparado, utilizando-se técnicas e elementos que permitam seu crescimento natural e que jamais se altere o sabor característico da espécie, ou se acelere a manutenção dos frutos, maturação dos frutos, melhor dizendo. Se uma planta for criada para a transformação, seu corte deve ser seguido do replantio de no mínimo 10 unidades da sua espécie. Fala-se, nesse caso, das hortaliças, né? Que é a que nós usamos no nosso dia a dia, na nossa alimentação. No artigo 10, nenhuma planta, fruto ou semente deve ser utilizada para divertimento do homem. As exibições de maneira imprópria ou chocante, né, são incompatíveis com a dignidade da planta. Não se pode, né? Assim como nós não podemos usar os animais, tipo, quem tem rinha, né, de galos que usam eles para brigarem, não pode, isso é crime. Eles têm que ser cuidados e preservados. Da mesma forma, acontece também no mundo das plantas. Não podem também ser usados para esses fins. O artigo 11. Todo ato que implica a morte desnecessária de uma planta constitui biocídio, isto é, crime contra a vida. Certo? No artigo 12. Todo ato que implica a morte de grande número de plantas selvagens constitui genocídios. Isto é, quando acontece, né, um número maior de morte de plantas ao mesmo instante, seja ela pela poluição, seja ela pela estadia do ambiente natural. Isso é chamado de genocídio, porque foi um número maior de plantas que foram atingidas. O artigo 13. As cenas de violência contra as plantas, como cortes, derrubadas e queimadas, devem ser proibidas no cinema e na televisão, salvo se tiverem por finalidade evidenciar a ofensa aos direitos das plantas. São aquelas cenas onde a gente vê, né, de devastação, de pessoas desmatando, queimando. O artigo 14, que é o 14º. Os organismos de proteção e salvaguarda das plantas devem ter representação em nível governamental. Os direitos das plantas devem ser defendidos por lei, como os direitos humanos e os direitos dos animais. Igual eu falei no começo, né?
Igualmente os animais, igualmente os seres humanos, as plantas têm os mesmos direitos. Existem, né, a Declaração Universal dos Direitos que asseguram todos esses direitos às plantas, aos animais e aos seres humanos. Então é por lei, né? Nós somos obrigados a respeitar, a proteger as plantas, o meio ambiente, né? Até porque nós precisamos deles continuamente, todos os dias. Se usa para a fabricação de remédios, se usa para a fabricação de produtos de beleza. Então, para tudo nós usamos as plantas, mas tem que ser preservada, né? De uma forma que nós venhamos a manter a vida das mesmas, não deixando entrar em extinção. Tudo bem, meus queridos? Então fica aqui a nossa aula terminada de hoje. Para casa vai a atividade da página 84 e a página 85, tá bom? E o que nós aprendemos dessa aula de hoje? Que nós devemos respeitar e cuidar da natureza. Esse é um papel entregue a cada um de nós, começando pelas nossas autoridades, né, que são os nossos governantes e toda a população. Então, cada um tem o seu papel, tem o seu dever a ser cumprido como cidadão, de cuidar, de preservar as plantas. Tudo bem? Então, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.